Deus é um Deus bom. Quantos crê nisso, diz glória a Deus. Um obreiro, por favor, me arrume uma água, por favor. Abre sua Bíblia comigo no livro, na Epístola de Filipenses, capítulo 4. Melhor, capítulo 3, versículos 17 a 21. Filipenses, capítulo 3, 17 a 21. Essa noite eu quero falar um pouco sobre vencer o tempo do fim. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos caminhando para o fim, para os finais, para o fechamento. Estamos caminhando para dias onde nós estamos prestes a ver o nosso Redentor para sempre e morar com Ele, habitar com Ele. Querido, nós estamos vivendo um tempo oportuno nesses dias. Um tempo onde Deus tem preparado para fechar outra dispensação, que é a dispensação da graça. Não sabemos nós se a nossa geração ou a próxima, ela verá o Filho do Homem voltar nas nuvens. Mas isto é uma realidade. Muitos se dizem assim, já se falaram tanto disso, apóstolo. Tantas pessoas disseram que Jesus vai voltar. Ele próprio disse que ele voltaria. O dia que ele subiu, os anjos também, que os discípulos olhavam para o céu, todos atônitos, todos, vamos dizer assim, não desesperados, mas tristes, pela ascensão do Messias, do Cristo, do Salvador, do pastor deles, e eles olhando para o céu, cabisbaixos, os anjos ali disseram: olha, varões, como ele está subindo, ele vai voltar. Como ele está indo encontrar com o Pai, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos aqui fazem parte da igreja do Senhor Jesus? Levante a mão. Então você não precisa temer, porque você vai encontrar com o Senhor. Alguns vão encontrar mais rápido, outros vão demorar um pouco, mas todos nós encontraremos. Mas o que eu quero falar nesta noite com a igreja é que, irmãos, estamos vivendo dias que são os dias do fim, finais. E nós precisamos vencer esses dias. E a Bíblia disse que esses dias não seriam fáceis. Esses dias não seriam assim tão brandos. Não seriam dias tão gostosos de se viver na terra. Porque seriam dias difíceis. E nós temos vivido esses dias. No Brasil, nós temos passado por uma fase muito perigosa. Há um poder político governando nosso país, que cada dia que passa tem feito coisas absurdas. Coisas absurdas para matar a igreja, matar a família, tirar toda a graça da família. Essa semana que passou, se fixou uma nova lei, está no Senado agora para ser votado e ser decretado pela presidenta da República, a lei da, da palmada, lei da palmada, né? Mas tem um nome de Bernardo, batizou ela como Bernardo. Então, hoje, no Brasil, está prestes a tirar a autoridade dos pais, tirar a autoridade da família. Agora, eu não entendo, Coronel Denilson, um povo que vota uma lei dessa, que luta por uma lei dessa, ele aprova a lei do aborto. Ele defende a lei do aborto. Irmãos, que
que tamanha desigualdade, que tamanha hipocrisia. Os mesmos que diz que a criança, ela não pode ser corrigida com vara mais, como diz a Bíblia. Apóstolo, o senhor concorda em espancar uma criança? Não. Filho não é para ser espancado, filho é para ser criado, educado, ensinado. Agora a Bíblia diz que muitas vezes o filho precisa ser corrigido. E hoje no Brasil está se tirando a lei da correção. Olhe para onde nosso país está se caminhando. Nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Eu falo com os irmãos, é tempo da igreja orar. Orar de madrugada, orar à tarde, orar no meio-dia, orar de manhã, orar de noite, orar de todas as horas, orar de todo jeito, orar no trabalho, orar em casa, orar na rua, orar na igreja, orar, para que Deus ponha a mão sobre o nosso país e tenha misericórdia de nós nas próximas eleições. Porque senão a igreja ela vai passar por uma grande perseguição dentro de poucos anos, no Brasil. Então, querido, hoje se estabelecendo tantas coisas no mundo, nos nossos dias, há tanto engano. E eu quero falar sobre isso hoje, vencer o tempo dos fins. E como que eu vencerei o tempo do fim? Como eu vencerei no tempo do fim? Me livrando do engano. Do engano. Talvez alguém disse, apóstolo, o senhor é partidário? Não, irmão, não sou filiado em nenhum partido e não torço por nenhum partido político. Eu não tenho partido político. Eu tenho o reino dos céus dentro de mim. Eu não sou partidário. Vocês nunca vão ver isso em mim, nessa igreja. Eu quero te dizer algo na sua vida nessa noite. Entenda algo dentro de você. Nós vamos entender a palavra, a mensagem, o evangelho. Nós vamos entender os primórdios da palavra do Senhor. E isso precisa ser básico na nossa vida e nós não podemos negociar. E a principal coisa que chegará no tempo do fim, a Bíblia diz em Apocalipse, fala em Filipenses, fala em Colossenses, fala em Timóteo, fala em João, fala em tantos lugares no Novo Testamento sobre os últimos dias. Os últimos dias diz que até os próprios escolhidos seriam enganados. Isso é sério. Os próprios escolhidos seriam enganados. Muitos seriam enganados. E nós temos vivido dias assim hoje. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3,17. Quantos encontraram? Diz amém. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados,
e muito saudosos. Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Querido Paulo, ele fala com a igreja de Filipos sobre uma advertência. Ele fala sobre ser imitadores. Ele fala sobre ser permanentes. Ele fala sobre serem fiéis. Eles falam sobre o foco. Ele fala com eles sobre o intuito original de um cristão. O propósito original de uma pessoa ser crente é que ele desprenda da terra e ele se prenda às coisas do céu. Quando uma pessoa ele entrega a sua vida a Cristo, ele precisa entender algumas coisas. Ele agora está totalmente voltado para outra pátria. Sua pátria não é agora aqui, não é Brasil. Brasil é um lugar de residência, mas a sua pátria principal é os céus. É o lugar onde o seu Pai habita, aonde o seu Salvador mora, e aonde o seu Salvador está pronto para nos receber a cada momento dessa vida. E Paulo, ele fala sobre isso. Por que Paulo fala sobre isso? Porque Jesus, ele adverte um pouco sobre isso. Quando Jesus falava com seus discípulos, ele falou sobre o engano. Ele falando sobre o tempo do fim, sobre tantas coisas que iriam acontecer, guerras, terremotos, maremotos, tufões, tantas coisas. E ele fala de muitos sinais. Ele fala da fé se esfriar. Mas Jesus, em Lucas 21, verso 8, ele fala de uma coisa que a gente precisa ter cuidado. E nós precisamos, nesses dias, entender o valor de não se entrar nisso e de não se envolver, que é um engano. Lucas 21, 8 diz assim: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Não o sigam. E esse tempo é agora. Nós estamos vivendo esse tempo. Hoje tem igreja em cada esquina que você vai, com tanto tipo de nome, irmãos, com tanto tipo de coisas. Muitas vezes parece muito bom isso, mas até que ponto? Até que lugar que Deus está nisso? Hoje há tantas coisas sendo faladas, sendo ensinada por aí. Eu quero dizer para os irmãos, há um evangelho de televisão hoje, tome cuidado com isso. Muita gente me fala muito para mim entrar na televisão, eu tenho, para ser bem sincero com os irmãos, às vezes eu tenho até o meu coração fechado. Porque o que a gente se vê na televisão hoje, irmãos, é tanta coisa, tanta besteira, tanta bobagem. São programas para levantar dinheiro. Se for para um dia eu ir para a televisão pedir dinheiro para o povo na televisão, irmãos, vocês nunca vão me ver lá. Se for para mim ir para o rádio pedir dinheiro, vocês nunca me verão no rádio, me ouvirão no rádio, melhor. E nem me verão pela televisão. Eu quero dizer aos irmãos, nós temos que ter cuidado com tanta coisa que tem se falado hoje do Evangelho. Jesus disse que nos últimos dias viriam. Apóstolos, eles são anticristo? Não, amado, não é isso que eu estou te dizendo. Eu quero te dizer que há tantas pessoas, talvez despreparadas, falando coisas que não deveriam. Filosofias, pensamentos, ideias tão absurdas, desfigurando o corpo de Cristo, a igreja, a coluna dorsal da igreja.
Eu quero te dizer algo nesta noite. É tempo da igreja se pensar em uma fé madura, em uma visão madura, em um sentimento maduro. Nós não podemos ser crentes por causa de milagres. Nós não podemos ser crente por causa de bênçãos, porque Deus vai me prosperar. Mas eu devo ser crente, ser cristão, porque um dia eu vou encontrar com o meu Jesus nos ares. Seja no arrebatamento ou seja na morte, mas eu vou encontrar com Ele. Quando eu sou cristão e eu penso em Cristo, Denilson, eu não preciso ter medo, presbítero, de morrer, porque se eu morrer, se o meu espírito sair desse corpo, no vale da sombra da morte, eu vou ter Jesus para me esperar, e me passar por este vale. Hoje eu estava visitando uma mulher antes do almoço na UTI, nos últimos minutos de vida. Que agonia, que sofrimento. Eu dizia àquela mulher: olha, mulher, aceite Cristo na sua vida. E se você aceitar a Cristo, você não precisa ter medo. Que agonia. Você já visitou alguém em UTIs? Vocês já tiveram essa experiência de uma pessoa que está no último suspiro de uma UTI? Não é fácil. As UTIs me ensinam muito. Eu não sei quantas que eu já fui, eu já entrei em quantos hospitais de Goiânia, em quantas UTIs. A agonia da morte, o enfado, o cansaço, a dor, o medo. Ali é o caminho estreito, irmão. Ali é o fim do homem. Ali é o fim da matéria. Ali é onde, se Deus não estiver, nós estamos perdidos. Peça a Deus para te dar oportunidade para você ir a uma UTI um dia. Entrar ali. Você vai pensar um pouco sobre a sua fé. Eu disse àquela mulher: mulher, não tema, Deus está contigo, Ele é o único que pode te defender. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode fazer tudo. E aquela mulher, então, ela entrega a sua vida para Jesus. E ela confessa a Cristo. Eu quero te dizer, amado, nós estamos vivendo dias que não sabemos aonde chegaremos. Quantas pessoas têm sido enganadas pela palavra, pela mensagem. Jesus disse que muitos seriam enganados, até os próprios escolhidos. Seriam envolvidos, tem pessoas que se pregam mensagem que eles estão enganados. Mensagens que eles não sabem aonde apareceram. Mensagem de onde surgiram. Há pregadores, há líderes hoje se pregando mensagens que eles não têm nenhum respaldo bíblico. Muitas vezes tem feito do reino o seu reino, o seu ganho. Eu tenho dito algo a Deus, irmãos. Se for para mim pastorear por causa de dinheiro, de salário, eu não serei pastor. Salário na minha vida, ele não tem que ser meu objetivo. Ele tem que ser apenas minha necessidade. Só isso. Mas ele não pode ser meu objetivo de vida. Eu quero te dizer algo, amado. Quantas pessoas têm feito o reino por causa do salário, profissão, tem tornado do reino a sua profissão. Quantos crentes têm tornado do reino o seu querer, a sua própria vontade.
E nisso eles têm se envolvido com tantas coisas. E o Senhor, Ele nos convida a ter cuidado com isso. A termos cuidado com o engano. Porque uma das principais coisas na vida de uma pessoa para destruir é o engano. O engano é algo terrível que gera na vida das pessoas morte espiritual. O primeiro sinal que precisamos esperar nos tempos do fim é para que não sejamos enganados. Alguns dizem que não temos que nos preocupar sobre sermos enganados. Tenho ouvido alguns mestres da Bíblia fazerem declarações como mesmo que o próprio Satanás orasse por você. Não teria que se preocupar sobre ser enganado. Tem gente que diz, pode orar por ti. Não tem nada, você é mais forte, você é mais poderoso. Irmão, como que eu vou deixar capeta pôr mão na minha cabeça? Como que eu vou permitir o ecumenismo? Pode ser ecumênico. Você pode sentar com o bruxo. Você pode conversar com o bruxo. Que parte tem eu com o bruxo? Não, mas você é resguardado, seu corpo, sua vida. Mas da mesma hora que eu me aceito, eu estou me tornando participante, eu estou dando legalidade àquilo entrar na minha vida. Por isso tome cuidado quem põe a mão sobre a sua cabeça. Tome cuidado quem põe a mão sobre a sua cabeça. E de repente você não sabe, sua vida vira um caos. Sua vida vira uma miséria. Sua vida vira uma lástima. Você não entende por quê. Esses dias uma mulher africana nos visitou aqui no Brasil. E ela permitiu, ela chamou um pastor auxiliar da igreja dela. E ele foi lá, irmão. E não prestou não. Ele foi lá e falou mal do pastor dele. Chegou um porrete e disse assim: e agora eu tenho que fazer aqui uma unção especial. Amanhã eu volto com 2 litros de óleo. E ele voltou com 2 litros de óleo e ungiu a casa da mulher. E a mulher deixou. A mulher caiu no banheiro, quebrou a costela, quase morreu, arrebentou tudo, o fogão pegou fogo, quase queimou a mulher. E foi virando um inferno na casa da mulher. Olha para mim, presta atenção numa coisa na sua vida. O pior mal da igreja é o engano. O tempo do fim, o que vai mais matar crente é o engano. É quando o crente será enganado. Jesus, ele prevê sobre isso, e ele nos alerta, e ele nos adverte sobre isso. E ele diz: tome cuidado, meus filhos. Querido, você não pode aceitar macumbeiro com a mão na tua cabeça, bruxo, pai de santo, ledor de sorte, búzios, horóscopo. Crente não está nisso. Crente não é disso. O evangelho, mas o evangelho de hoje é um evangelho moderno. Eu quero te dizer que o evangelho, irmão, ele não é moderno. O evangelho é o evangelho de Jesus. O evangelho, os primórdios do Senhor, os princípios do reino dos céus, para estabelecer a igreja na terra. Como estou entendendo, diz glória a Deus. Não muda. Não tem modernismo. Não existe. Princípios não mudam. E nós precisamos entender isso. O próprio Jesus, ele adverte-nos: cuidado para não serem enganados. Mateus capítulo 7, verso 15. Ele diz: cuidado para que não sejas enganado. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Muita gente, ele sai correndo em cada esquina buscando. Eu vou buscar um profeta, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Sabe, irmão? Você precisa, não é disso não. Você precisa de coisa maior do que isso. É o que eu quero falar com você hoje. Tem 3 coisas que nos faz vencer o engano. Olhe para mim,
existe 3 coisas apenas que vai te livrar no tempo do fim. Existe 3 coisas que vai fazer você vencer os dias maus no tempo do fim. 3 coisas. 3 coisas que eu quero correr sobre elas nesta noite. Porque, querido, nós precisamos entender, se Jesus nos advertiu, é porque a coisa ia ficar preta, ia ficar esquisita. Mateus 24, 11 e 12, ele diz assim: afirma que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, e muitas pessoas seriam enganadas nos últimos dias e apostatarão da fé. E apostatarão da fé. Hoje se prega o evangelho que se Jesus voltar, se o cara estiver no motel, ele sobe. Se prega hoje um evangelho, hoje, nossa nação, nosso país, que não tem, isso é coisa de carne, é coisa de jovem, não tem problemas. Hoje, querido, há muitas coisas confusas, mas eu quero te dizer para você que a fé é uma coisa simples. Ser crente é muito simples. Mas os enganadores que complicam as coisas para confundir os escolhidos, para confundir os santos. Sabe, querido, a primeira coisa que você precisa para nunca ser enganado, vocês sabem, não é coisa minha não, isso é princípio. Primeira coisa que um cristão, que um líder, que um pastor, presta atenção, que um apóstolo, vou pôr eu na lista, que um apóstolo precisa, para não ser enganado, primeira coisa, paixão por Jesus. Paixão por Jesus. Primeira coisa. Primeira coisa que vai me fazer vencer aqueles que vão levantar nos últimos dias é a minha paixão por Jesus. O meu amor por Jesus. Porque se eu não tiver uma paixão como apóstolo, eu posso fazer besteira para juntar gente. Eu posso fazer besteira para fazer uma igreja de milhares. Eu posso negociar a minha fé. E eu mesmo posso me enganar e enganar os outros. Eu posso me levar para o lado do dinheiro, me levar para o lado da fama, me levar para o lado da prepotência, do engano, da manipulação. Mas quando uma pessoa, ele é apaixonado por Jesus, ele não troca nada por causa de Jesus. As pessoas podem falar, as pessoas podem lhe oferecer, as pessoas podem o bajular, as pessoas podem trazer o que quiser, mas ele sabe que a sua fé é Jesus. A primeira coisa é ter certeza que nosso amor por Jesus não está arrefecendo, não está morrendo, não está entristecido, não está machucado, não está ferido. Mateus capítulo 24, verso 12 diz que pelo aumento da iniquidade, o amor da maioria esfriaria. Quantos por causa da iniquidade, quantos por causa da ganância, por causa do pecado, por causa do erro, por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do dinheiro, a pessoa, ele deixa de amar, ele deixa de se entregar, ele deixa de se render. Quantos cristãos, eles trocam Jesus pelo dinheiro, pelo trabalho. Ele não tem tempo para a igreja porque ele tem que trabalhar. A vida dele é o trabalho, trabalho. Eu quero te dizer, esses dias a igreja precisa rever os seus conceitos. O amor por Jesus é maior, porque o único que pode nos colocar na pátria
livre é nossa, é Jesus. O único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. O único que pode me colocar no reino do Pai é Jesus. Então eu preciso amar esse Jesus. Quando que eu amo Jesus? Quando eu digo não ao pecado. Quando eu digo não à iniquidade. Quando eu digo não ao erro. Quando eu digo não, as pessoas vão dizer para você: não, isso não tem nada a ver. Você precisa ser decidido e posicionado. Eu amo Jesus. Eu não vou negociar a minha fé. Quanto você vale? Qual é o seu valor? Há um ditado, se eu não me engano, é chinês, que diz que todo homem tem um valor. Que todo ser humano tem um valor, tem um preço, todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Qual é o seu preço? Qual é? Uma noite de motel? Uma dose de uísque? Milhões na conta? Ganância? Sonegação de impostos? Qual é o seu valor? Eu não discordo desse provérbio chinês, porque eu também tenho um valor. O meu valor é o sangue derramado na cruz do Calvário. A minha vida vale o sangue de Jesus. Nada substitui o sangue de Jesus na minha vida. Pode me oferecer, Edson, milhões. O sangue de Jesus vale mais do que milhões. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Quanto vale você? Qual é o seu valor? A paixão pelo Mestre nos livra do engano, nos tira do erro e nos projeta para o futuro. Nos leva a alavancar para um caminho maior, para um caminho melhor. Em Zacarias capítulo 13, verso 5 diz que haverá muitos falsos profetas nos últimos dias. E o povo dirá: eu não sou profeta, sou um fazendeiro. Embora Deus esteja agindo através do ministério profético nestes dias, nós precisamos reconhecer que Ele falou anteriormente pelos profetas, mas que nos últimos dias Ele falará através de seu Filho. Eu quero te dizer, ninguém pode substituir a mensagem de Jesus. Hoje Deus fala comigo, Deus fala com você, é pelo Senhor Jesus. Não existe outra palavra, não existe outra verdade, não existe outro fundamento que o homem pode se colocar, que os filósofos, que os teólogos podem se colocar. Eu sou filósofo, e daí? Eu sou teólogo, e daí? Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor Jesus é o único pelo qual Deus fala com você e te alimenta e te sustenta. Por isso a Bíblia diz em João: o verbo se fez carne entre os homens. Por isso Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem comer de mim terá vida de mim. Quando você entende isso, diz glória a Deus. Você precisa entender algumas coisas na tua vida. O teu amor por Jesus precisa ser maior do que todas as coisas. Como nós falamos em Mateus 24, verso 11 e 12 diz, afirma que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e que por causa do aumento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas serão enganadas nos últimos dias, e eles deixarão a fé, abandonarão a fé, trocarão a fé por qualquer coisa. Mas eu quero te dizer, a sua paixão pelo Mestre precisa ser maior. Mas para estarmos intensamente apaixonados por Jesus, nós temos que passar um tempo de qualidade em comunhão íntima com Ele através do Espírito Santo. Se eu amo Jesus, se eu
eu sou apaixonado por Jesus, eu preciso gastar tempo com Jesus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você não pode deixar o final de semana passar. Mas apóstolo, eu só tenho final de semana. O meio de semana é muito corrido para mim. Mas eu quero te dizer, ainda no meio da semana, você precisa achar, no início e no final da semana, você precisa achar o tempo, o melhor tempo para Jesus na sua vida. E o final de semana você precisa entender que você precisa descansar em Jesus. Mas muitos passam o final de semana todo e não tira um minuto para Jesus na sua vida. Ele custa vir ao domingo à noite. Ele custa participar do culto. Ele custa esperar o término do culto. Ele custa. Eu quero te dizer, irmão, que tipo de paixão é essa que você tem por Cristo? Que tipo de amor que você tem por Cristo? Esse sermão que eu estou pregando hoje não é fácil de ouvir. E muito mais difícil de viver. Mas é necessário, se eu quero chegar no céu. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Como eu digo que eu sou apaixonado por Jesus, se eu adultero o meu amor por Jesus? Se eu troco Ele por uma roda de amigos, por um boteco da vida, por uma noite qualquer, por uma pessoa qualquer. Se estivermos intensamente apaixonados por Jesus, que é a verdade, não seremos enganados jamais. Guarde isso. Guarde isso. Ele é a verdade e o engano é uma mentira. Que possamos prendermos firmemente ao cabeça e amar Jesus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Eu quero te dizer, amado, sabe como que você vai conseguir atravessar os dias maus? Amando Jesus mais forte. Tendo uma paixão maior. Envolvendo com exclusividade com Cristo. Caminhando com um amor profundo com Cristo, tendo uma intensidade profunda com o Senhor, um amor extraordinário, extravagante, uma paixão que causa inveja. Olhe para mim, como a paixão de Policarpo, o bispo de Esmirna. Policarpo, para mim, é um dos homens que tem um dos maiores testemunhos da história cristã. O velho de 86 anos de idade, o bispo mais venerado da Ásia Menor, o bispo de Esmirna, o homem que todo mundo ajoelhava quando Policarpo chegava, o homem que unia todos na Ásia Menor. Todas as províncias da Ásia Menor respeitavam Policarpo. E quando eles pegam Policarpo e colocam ele naquela fogueira e fala para Policarpo: negue o seu Jesus, porque senão nós vamos te queimar. Nós vamos te queimar nessa fogueira. Nós vamos te assar vivo. A sua carne primeiro vai começar a derreter. Vai começar a derreter a carne antes de você morrer. Antes de você morrer, vai começar a pingar as manteigas da tua carne. Você será morto. Fale para o todo o povo. E eles ajuntaram a Ásia Menor, vieram ver esse fato, esse acontecimento em Esmirna. Mas Policarpo vira para aqueles homens, para os enganadores, e diz assim: eu já tenho 86 anos de idade. Eu vi Jesus.
Como eu posso negá-lo, se ele nunca me fez mal? Ele nunca me fez mal. E então eles continuam aquela encenação e diz assim: não negar, nós vamos te queimar agora. E eles começam a pôr fogo naquela fogueira, Policarpo em cima. Ele vira para toda aquela arena lotada de Esmirna, e com a sua voz trêmula, cansada, ele grita dizendo: esse fogo que vocês estão me queimando, ele passa, mas o fogo do inferno jamais passará. Que eu seja queimado por esse, mas que eu seja livre do fogo do inferno. E ele diz que ele grita forte ao povo de Esmirna: Esmirna, Ásia Menor, que vocês sejam queimados pelo fogo deste mundo, mas não sejam queimados pelo fogo do inferno. E Policarpo começa a ser queimado, conta-se a história. E então, nos últimos suspiros de Policarpo, Esmirna, eles assistem a algo que eles nunca tinham assistido, por causa de um homem que era apaixonado por Jesus. Os últimos suspiros, então sai um grito de dentro de Policarpo, e aquela voz vai subindo naquela arena, e a última voz que o povo de Esmirna ouve é: povo de Esmirna, não negue o teu Jesus, porque eu estou vendo os céus abrindo, e Ele está vindo me buscar, povo de Esmirna. E então aquela voz some no ar, e o corpo de Policarpo é derretido pelo fogo. Mas Policarpo, ele encontra com o mestre, queimando na fogueira, pastora Vera. Nos últimos sofrimentos, aparece Jesus nos ares. A paixão de Policarpo era uma paixão que vencia o engano, que vencia a prepotência, que nos adverte para um caminho diferente. É esta fé que eu preciso ter, a fé de uma paixão absoluta pela pessoa de Cristo. Segunda coisa que vai fazer que eu vença o engano, os dias do fim: paixão pela palavra de Deus. Sabe, irmão, você precisa amar a palavra. João 17 diz, afirma que somos santificados pela verdade da palavra de Deus. Sua palavra é a verdade. Você precisa gastar tempo com a palavra. Se você quer saber o que é verdade, você precisa envolver com a palavra. Você precisa misturar com a palavra. Você precisa entender o valor da palavra na sua vida. Você precisa conhecer a palavra, a dimensão da palavra, a grandeza da palavra. A Bíblia diz no Salmos capítulo 1, verso 1 a 3... como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você precisa ter uma fé na palavra. Aquele que medita na palavra dia e noite, Satanás, os detores da lei, os enganadores, os cabritos da vida, os lobos ferozes, não poderá te pegar de maneira nenhuma. Você precisa conhecer a palavra. Porque o dia que eu pregar fora da palavra, você vai dizer: o meu pastor está fora da palavra. E aquilo que estiver fora da palavra, Ricardo, você não pode me obedecer.
Você não pode me seguir porque existe um sumo pastor. Ele está acima de mim, que é Jesus. E Deus só fala por Jesus. E então, se eu quero ter comunhão com Deus, pastor Benedito, eu preciso falar da pessoa de Jesus. Eu preciso falar como Jesus fala. Eu preciso ser como Jesus é. Eu preciso. Eu estou agradando a Deus. E Deus está agradando de você? Deus está contigo. Deus está nas suas ações. Deus está nas suas atitudes. Deus está nos seus sentimentos. Terceira coisa que nos livra do engano deste mundo: amar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito da verdade. Primeiro, paixão por Jesus. Segundo, amor pela verdade. Terceiro, amor pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. João 16:13. Eu quero te dizer, meu amado, você não pode ser qualquer um. Você não pode ser uma pessoa comum. Você precisa ser uma pessoa apaixonada por Jesus. O Senhor quer que amemos o Espírito Santo. Se confessarmos nossos pecados e pedimos ao Senhor que diariamente nos encha com o Espírito Santo, não somente teremos um amor apaixonado por Jesus e pela palavra de Deus, mas amor pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso conhecer a ação dele na minha vida. Eu preciso da liberdade. E quando é que o Espírito Santo vai ter liberdade na tua vida? Quando teus olhos estiverem puros, quando o teu sentimento estiver puro, quando a tua mente estiver pura, quando o teu coração estiver puro, quando você santificar, porque ninguém, irmão, ninguém verá o Senhor sem santificação. Como eu disse aqui estes dias, é muito fácil. O evangelho que se prega hoje é o seguinte: se prega hoje um evangelho de varinha de condão. A pessoa aceita a Cristo, ele vem à frente, e então Jesus pega uma varinha e toca na cabecinha dele, e na hora, na cabecinha dele, Deus ficou olhando. Dura ser baixado uma vez, Bill. Olhe para mim. Se prega hoje um evangelho assim, ó, a pessoa aceita a Cristo, vem e dá um toquinho nela. Ela é santa. Está no céu. Isso é o que se prega hoje aí. E então é só você ofertar, então é só você ir para uma célula, é só você isso e aquilo. Tome cuidado. Evangelho é mais do que isso. Santificação não é um toque. Olhe para mim, santificação é um processo, irmão. É processual. É um processo. A pessoa é santificada por meio de quê? Primeiro, da palavra. Primeiro, do sangue de Jesus. Segundo, pela palavra. A palavra diz que nos regenera. A palavra nos lava. A palavra nos limpa. Terceiro, pelo Espírito Santo. Sabe, Jefferson, quando que você vai conseguir ser santificado? Quando você deixar a palavra te lavar. Terceiro, quando o Espírito Santo estiver dentro de você, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas como que ele vai me convencer se ele não está dentro de mim? Se ele não habita dentro de mim? Se ele não mora dentro de mim? Porque aonde há pecado, Deus não está. A Bíblia diz que o pecado, a iniquidade nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Tem como, irmão? Apóstolo, então ninguém vai para o céu. Vai. Quem é apaixonado por Jesus vai para o céu. Eu não estou dizendo que você tem que lutar para ser santo. Mas você tem que esforçar. Porque se você não esforçar, você não vai conseguir. Se você não ler Bíblia, você não vai conseguir. Se você não tiver experiência com o Espírito Santo, você não vai conseguir, irmão. Sua carne vai ficar viva dentro de você.
Você pode ser crente, você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser evangelista, pastor, bispo, apóstolo, papa, você pode ser o que for, irmão. Você patriarca, tem para aí agora, não sei tantas coisas que está inventando por aí. Pode ser o que for. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, não adianta títulos. Como estão entendendo? Quem está entendendo? Ele precisa estar dentro de você. Eu achei que não dava, mas dá. Eu vou fechar com uma quarta coisa que você precisa. Olhe para mim. Com a quarta coisa que você precisa para vencer no tempo do fim. Fala comigo. Primeira, paixão por Jesus. Segundo, amor pela palavra. Terceiro, vida com o Espírito Santo. Quarto, mais forte, diga quarto, amor. Mais forte, diga amor pelos irmãos e pelo meu líder. Sabia? Sabe como você vai vencer o tempo do fim? Quando você aprender a amar sua congregação e o seu pastor. Isso não é coisa minha, isso é coisa de Deus. E eu quero levar você à palavra hoje. Eu quero levar você a entender a palavra nessa noite. Hebreus capítulo 10, verso 24, 25 diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos ou congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Olhe para mim. Você quer vencer o fim? Você precisa ser um crente que congrega. Você precisa ser um crente que ama a sua igreja. Que valorize a sua igreja. Você precisa valorizar a sua igreja. Você precisa valorizar os irmãos. Muitas pessoas eles esquecem do que a igreja fez como igreja. Muitos a lembrança é muito passageira, muito rápido. O amor pelos irmãos. Muitos só veem o erro dos irmãos, mas não veem o amor de Jesus pela igreja. A Bíblia diz que Jesus ele vira para Pedro e diz: tu és Pedro, e eu sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe para mim. Deus não falou assim: Pedro, eu te levanto, e então o inferno não vai prevalecer contra você. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: eu edificarei a minha. Jesus não disse: eu te edifico, Pedro, e Satanás não vai te vencer. O isolamento é a primeira arma que o diabo tem para matar um crente. Enganar ele, levar ele a qualquer lugar, a viver de qualquer jeito, a caminhar de qualquer maneira e aceitar qualquer coisa na sua vida. Amado, nós precisamos valorizar a igreja, o corpo. Esse irmão que talvez você vê ele tão ruim, esse irmão tem valor para Deus. E você precisa amá-lo e ajudá-lo, cuidar dele, zelar dele, abençoar a vida dele, ajudar ele a ser liberto pelo sangue de Jesus, pela palavra de Cristo.
e pela transformação do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente olha pela igreja, pelo corpo, como qualquer coisa. Eu te falo uma coisa muito séria aqui hoje. Se você não valoriza esse lugar, procure um lugar para você valorizar. Porque senão você vai ser enganado. Igreja, você precisa estar encaixado. Igreja, você precisa estar envolvido como crente. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar, não, mas você tem que ter a vida da igreja dentro de você. Você precisa amar o corpo. Você precisa amar a casa do Senhor. Para que você não seja enganado. Porque quando eu não amo, preste atenção, líderes. Quando eu não amo, eu ouço qualquer um falar no meu ouvido. Qualquer palavra entra aqui e para aqui. E mata a minha fé. Mas o Senhor nos adverte. Nós precisamos congregar. Tem gente que ele diz, eu sou igreja, eu congrego aqui na minha casa, aqui é a igreja. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Isso é coisa de homens, não é coisa de Deus. Deus não criou a igreja para ser solitária. Deus criou a igreja para povoar o céu e para, irmãos, ser uma bomba no inferno. Quando entenda isso, diz glória a Deus. Eu preciso aprender a conviver como corpo. Porque senão eu vou para qualquer lugar. Eu vou parar num lugar onde só tem engano. Que eu não vou entender o valor. O valor de comunhão, o valor de ser irmão. Sabe, irmãos, fechando esta palavra, como uma pessoa não será enganada no tempo do fim? É o que está em Hebreus capítulo 13, verso 17. Se eu não me engano, é o último versículo de Hebreus, olhe para mim. É o último versículo do livro de Hebreus, verso 17? Ou eu estou enganado? Olhe para mim aí. Não? Não. Tem muitos outros ainda. Mas é um dos últimos. No último capítulo do livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 17, diz assim a palavra: obedecei aos vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Isso é sério. Sabe que uma coisa, queridos, muitos crentes hoje têm sido enganados, têm ouvido qualquer pessoa. Tem crente que ele não tem coragem de dizimar na igreja, ofertar, mas ele manda dízimo, ele manda oferta absurda para um líder de televisão que ele nunca viu. Nunca esteve com ele. Não sabe o que ele tem. Não sabe o que ele é. Eu não estou dizendo que isso tem aqui dentro da nossa igreja. Eu creio que não. Mas olhe para mim. Eu já vi isso demais, pastora Vera. Pessoas falam da igreja dele. E ele manda dinheiro na conta de tudo que é conta pela televisão. Ele nunca viu. Ele não conhece. Não sabe quem. E ele se acha direito de julgar tudo e todos. Isso é sério, irmãos. Sabe por que isso acontece? Porque ele não tem aliança. Quero dizer, você precisa ter aliança com um homem de Deus na sua vida. Que seja eu ou que seja outro, você tem que ter. Eu te aconselho, você hoje está aqui comigo, você
não tem prazer, você não tem alegria nisso, procure alguém para você ter, porque você precisa ter. Porque senão você vai ser enganado no tempo do fim. Outro modo de evitar ser enganado é estar em comunhão uns com os outros, encorajando-nos e edificando-nos uns outros com o amor de Deus. Nós somos o corpo de Jesus. Ele derramou o seu sangue para que sejamos um. Muitas vezes, quando as pessoas andam só e rejeitam a liderança pastoral, o ensino e o conselho, não há pastor com quem tenha comunhão para que os ajude a serem corrigidos, encorajados ou fortalecidos. O inimigo começa a enganá-las, então elas entram em engano. Jesus advertiu: cuidado. Cuidado para que você não seja enganado. O que é engano? Mentira, ou crer numa mentira. Satanás é o autor da mentira. Ele é o pai da mentira. Todo o seu reino está baseado em mentiras. Mas se estamos ardentemente apaixonados por Jesus, que é a verdade, intensamente apaixonados pela palavra de Deus, que é a verdade, perfeitamente apaixonados pelo Espírito Santo, que é a verdade, e num relacionamento pleno de amor uns com os outros e com o nosso pastor, você pode ter certeza que o Senhor te ajudará a manter longe do engano na sua vida. O engano visita aqueles que não têm caracteres. Eu quero fechar esta palavra te dizendo algo, querido. No livro de Colossenses, capítulo 2, a palavra fala sobre algo tremendo. Eu quero ler com você para fechar esta palavra. Colossenses capítulo 2, verso 6. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita o corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, quando eu me afasto do pecado, eu abandono o pecado. Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, se alguma vitória está em Cristo Jesus, se algum livramento está em Cristo Jesus, como Paulo fala à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, verso 12, ele disse assim: exortemos e consolamos e admoestamos para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para o seu reino e glória. Então o que eu preciso? Eu preciso consolar, admoestar para viver por modo digno. Fala para o teu irmão, diz: só aquele que viver por modo digno entrará no reino dos céus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Amado, eu quero te dizer algo nessa noite. Não tem como eu mudar o Evangelho, não tem como você mudar o Evangelho. Não tem jeito, o Evangelho já foi colocado para que eu e você vivamos. Tessalonicenses 5, verso 12, diz assim: agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço
que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Exortamos-os também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu quero dizer a você, fechando, muitas vezes, amado, como Paulo, melhor, o escritor de Hebreus fala no capítulo 13, verso 7. Quantos têm feito seus líderes sofrerem? Quantos não têm comunhão com o líder? Quantos não têm ligação com o líder? Quantos o líder na sua vida é uma mera pessoa, é uma simples pessoa? O escritor de Hebreus diz que muitos líderes estão angustiados, tristes, abatidos por causa disso. Como dói, como é difícil. Isso na vida de um líder. A Tessalônica, Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham, os que presidem, os que te admoestam, que ensina, tenhais paz e amor com eles. Eu quero dizer, querido, fechando esta palavra, uma das 4 coisas que vai te livrar do engano nos últimos dias será sua aliança com o seu líder, o seu amor com o seu líder, sua entrega. Você não pode ser uma pessoa simples, comum. Você precisa ser uma pessoa aliançada. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Isso não deixa o lobo falar nos teus ouvidos. Tome cuidado quem fala na tua vida. Tome cuidado com o que você ouve diariamente. Tenha cuidado com o que você lê. Tome cuidado com o nível de aliança que você tem. Eu deixo esta palavra com você nessa noite. Muitas vezes, muita gente não vence, não supera, não cresce. É tão enganado. Eu deparo nessa vida, nas minhas viagens, nas cidades, com pessoas. Meu Deus, pessoas, Pastor Benedito, que têm talentos extraordinários. Pessoas que têm uma vida extraordinária e muitas vezes estão com líderes. Por quê? Quando você vai conversar com as pessoas, eles não têm aliança. Então eles começam a submeter a uma vida qualquer. Mas eu quero dizer para vocês, a vida de Cristo para nós é maior. E a vida de Cristo, ela passa por um líder. Eu podia falar muita coisa aqui hoje ainda sobre isso. Efésios capítulo 4 diz que Deus levantou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o livramento do lobo, do inimigo. Eu quero te dizer, a essência de Jesus, ela não vem de qualquer jeito. A essência, ela tem um caminho na nossa vida. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você não foi tirado das trevas para viver desgarrado. Há um processo que Deus trabalha na sua vida. Há um processo que Deus muda a tua sorte. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, qualquer um serve. Não, meu irmão. Não, minha irmã, não é assim.
Você precisa ter alguém que fale na tua vida, que você confia, que você ame. Eu te aconselho hoje, se eu não sou esse homem na tua vida, procure esse homem. Procure esta pessoa. Mas se eu sou, valorize, ame, aprende a honrar. Gálatas capítulo 6, eu ia fechar minha palavra aqui. Gálatas 6, verso 6, fala algo extraordinário sobre isso. Fique de pé. Pega a sua Bíblia e vamos fechar lendo esse texto. Eu já orei por vocês hoje. Gálatas 6. Gálatas 6, abre aí. Abre aí comigo, Gálatas 6. Você encontrou? Amém? Eu ainda não encontrei. Então me espere. Sumiu Gálatas da minha Bíblia. Gálatas 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou seja, se não sermos enganados. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Tem gente que está doido para evangelizar lá fora, fazer de tudo lá fora, mas ele não tem amor pela família da fé. Ele não tem compaixão por aquele que precisa. Gálatas, Paulo fala sobre isso na igreja de Gálatas. Paulo fala sobre a honra ao líder, o amor ao líder, o carinho ao líder. Honrar. Quando você honra seu pastor e você semeia nele oração, confiança, paixão, gratidão, dinheiro também, tudo. A Bíblia diz aqui todas as coisas boas. O que é coisas boas para você? Deus diz, semeie. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia para a carne, o que é a carne, Rogério? É quando eu pego o meu líder e eu falo mal dele na minha mesa, no meu sofá. Quando eu visito e eu falo mal na cozinha do outro irmão, na sala do outro irmão. A Bíblia diz que você vai receber na sua vida uma colheita de corrupção. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quantos têm semeado corrupção? Quantos têm sido enganados? Quantos têm perdido a fé? Quantos têm caído pelo caminho? Mas nessa noite, Deus te chama, irmão. Você precisa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Talvez hoje é uma palavra de ceia, mas Deus me mandou ministrar hoje, eu ministrei. Porque Deus quer fazer você ser frutífero. Você precisa ser produtivo, quando você entendendo, diz glória a Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado aí.
Dê a mão para quem está do seu lado. Oh, xaramaná, xaramanai. Feche os seus olhos. Põe essa canção mais alto. Feche os seus olhos. Essa canção é profética. Feche os seus olhos. Você precisa ter uma paixão por Cristo, acima deste mundo, acima das coisas da carne. Você precisa ter um amor pela palavra. Você precisa ter um amor, uma entrega pelo Espírito Santo. Mas também você precisa ter um amor pela congregação e pelo teu líder, por aquele que fala na tua vida. Oh, e assim você vencerá o tempo do fim. Você vencerá o engano, o inimigo, o lobo, aqueles que levantarão nos últimos dias. Oh Senhor, precisa ter uma paixão, uma alegria dentro de você, um amor sobrenatural de Deus. Precisa estar dentro. Vida cristã não é uma filosofia. Vida cristã não é um pensamento. Cristianismo é uma identidade de filho, de filha de Deus. Oh, xaramanabarabará cantaramanaio, roderanara surilacão, e ela surialaneiramente. Ore a Deus, peça a Ele para te renovar, para te encher de um amor novo, de uma paixão nova por Ele. Peça a Deus para alegrar você. Peça a Deus para te guardar, te fazer um cristão forte. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Levanta sua mão direita comigo e diz: Senhor, me faça um crente de verdade. Me faça uma pessoa que vai morar no céu. Faça em mim, Senhor, verdadeiramente um filho, um herdeiro do teu propósito. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Mais forte ainda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.